Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, vamos estudar a lição 8, Missão em Favor dos Necessitados. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido até agora. Pedimos perdão por nossas falhas e pecados, que nos dê a sabedoria necessária para recapitularmos a Tua lição e transmitirmos a Tua mensagem a esse mundo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a lição número 8, o verso para memorizar é Mateus 25:40, que diz: O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que sempre que eu fizer a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. E aí, quem seriam esses pequeninos irmãos, não é? De Mateus 25:40. Então, Deus diz que sempre que algo foi feito ao menor dos irmãos, por exemplo, a um desses pequeninos irmãos, por exemplo, foi feito ao próprio Deus. Lucas 5:17-26 apresenta muitas ilustrações de como Deus ajuda os necessitados. Às vezes, Deus usa outros para nos ajudar, ou nos usa para ajudar outros. Esse trabalho pode ser desafiador, mas traz grandes recompensas. Ao ajudar os necessitados, agimos segundo o ministério de Jesus Cristo. A Bíblia nos encoraja a nos aproximarmos de estranhos e, ao conquistar a confiança deles, podemos aprender melhores maneiras de ajudá-los a encontrar Jesus. A lição dessa semana mostra que Deus tem um plano para alcançar aqueles que estão passando por diferentes necessidades, as quais podem ser físicas, emocionais, financeiras e até mesmo sociais. Então vamos lá para a lição de domingo, a fé dos amigos. Uma história poderosa dos evangelhos revela o que alguns homens enfrentaram para levar uma pessoa necessitada, provavelmente um amigo, a Jesus. Nesse relato, aprendemos que às vezes ajudar os necessitados requer trabalho árduo. Leia Lucas 5, então já vamos deixar aqui preparado em Lucas 5, versos 17-26, e ele pede para ver também Mateus 9 e Marcos 2, que seria ali uma questão paralela, né? Para você poder analisar, para nós podermos analisar. Quais são algumas lições sobre missão e ministério que tiramos dessa história? Vamos ler o comentário da lição, depois vamos para os versos. Ao levar o amigo a Jesus, aqueles homens assumiram a responsabilidade de cuidar dele. Deus nos chama para ser como os amigos daquele homem, conduzindo necessitados a Jesus. Esse trabalho requer fé, ação, né? Não existe, né, como nós comentamos, não existe a ideia de fé sem ação, não é? Então, fé, ação, paciência e disposição para agir de modo incomum, se necessário. Eles foram a Jesus, mas havia barreiras. Não podiam levar o amigo desamparado ao mestre pelos meios tradicionais. Não desistiram. Em vez disso, encontraram um jeito inovador de levar o homem a Cristo. Desceram seu amigo pelo telhado. No entanto, Jesus aprovou o que fizeram. O desejo de Jesus é que levemos nossos amigos desamparados a Ele. A Bíblia se refere a Jesus como grande médico, que anseia perdoar e curar aqueles que estão sofrendo, seja quem for. Ellen G. White nos desafia a ajudar os desamparados. Não esperem que se lhes diga qual o seu dever. Abram os olhos e vejam quem está ao seu redor. Familiarizem-se com os desajudados, afligidos e necessitados. Não se escondam deles e não fechem a porta às suas necessidades. Quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir religião pura e incontaminada de egoísmo e corrupção? Quem está ansioso de fazer tudo o que estiver em seu poder para ajudar no grande plano da salvação? O próprio Jesus demonstra como ajudar os desamparados e nos chama a fazer o mesmo. Primeiro, nos tornamos amigos deles. Depois, então, aprendemos sobre suas necessidades. Finalmente, os conduzimos a Jesus, o único que pode ajudá-los. Foi isso que os homens dessa história fizeram. Precisamos fazer o mesmo em qualquer situação. Ajude a levar as pessoas ao único que pode salvá-las, Jesus. Então, vamos lá? Lucas 5. Então, o contexto. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. Assentando, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então veja, Jesus sempre desafiava
as pessoas para que elas pudessem se desenvolver em sua fé. Então esse basicamente é o contexto de de Lucas 5. Aí nós vamos lá para o verso 17. Bom, primeiro aqui, a fama de Jesus, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e por ele ser curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Perceba que, talvez em um outro contexto, nós poderíamos até questionar, não é? Bom, será que eles realmente estavam com uma dúvida sincera de Jesus ser ou não quem ele dizia? Então, por isso que muitas vezes se diz, né? Não há meio termo, né? Se todos entendiam que Jesus se comportava como o próprio Deus, fica difícil não considerar que fosse isso, né? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse: Quem razoais em vossos corações? Que é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Então aqui depois tem a continuação das curas de Jesus. Aí nós temos Marcos 9, de 1 a 8. Então, veja que aqui Marcos ele resume tudo aquilo que Mateus colocou. Ele resume bem aqui, né? Ele já vai direto para a história do paralítico. E eis que lhe trouxeram o paralítico deitado numa cama. E Jesus falou a mesma coisa, e eis que os escribas diziam: Ele blasfema. Então veja que é basicamente uma comparação que você pode fazer aí entre os textos, não é? E o primeiro ponto que nós podemos ver aqui é que o ministério de Jesus, no contexto tanto de Mateus como de Marcos, Lucas e etc., ele é um contexto de desafio. Jesus sempre desafia as pessoas a aumentarem a sua fé, a se fortalecerem espiritualmente. Então, a amizade de Jesus para com as pessoas não é uma amizade omissa, em que ele simplesmente chega perto das pessoas e deixa elas fazerem o que quiserem, não. Sempre que ele estava ao lado de alguém, ele estava interferindo positivamente para que essa pessoa mudasse. E caso essa pessoa não quisesse mudar, infelizmente não tinha muito o que fazer, né, além de esperar que ela um dia se convertesse. Então esse é basicamente o nosso ponto, não é? Não é porque nós somos amigos de todos que todos vão ser nossos amigos. Então nós precisamos ter essa ideia, né? Não é porque somos amigos de todos que todos vão querer estar ao nosso lado ou vão nos tratar bem. Então a amizade, o nosso ministério atual não é necessariamente o ministério da cura das doenças pelos milagres, né? O nosso ministério é o ministério da prevenção, em que nós ensinamos as pessoas a se prevenirem para evitar doenças, não é, que elas teriam muitas vezes por maus hábitos, e que nós também teríamos por maus hábitos e teremos se não nos cuidarmos, né? Então, o Ministério da Saúde é o grande ministério de transformação que nós temos atualmente. Devemos aproveitá-lo ao máximo. É lógico que isso não exclui o dom da cura, mas nós temos o Ministério da Prevenção pela Saúde. Isso é muito forte, isso é muito importante. Unicamente os métodos de Cristo. O que as histórias a seguir nos ensinam sobre o ministério aos necessitados? Ellen G. White apresentou um processo de 5 etapas do método de Jesus sobre como ministrar aos necessitados.
Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Então, tudo que eu ler aqui a partir de agora, você tem que pensar o seguinte: quando eu leio os 4 evangelhos, o que eu vejo Jesus fazendo? Esses são os métodos de Cristo. Isso aqui que eu vou ler não determina os métodos de Cristo. Isso te auxilia a ver os métodos de Cristo. Isso só vai ter sentido para você e para mim quando lermos o que Jesus fez nos evangelhos. Aí nós vamos entender qual é o método dele, como ele agia, o que está incluído nos métodos de Cristo, o que não está. Então vamos lá. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Então, o que é se aproximar das pessoas como alguém que lhes deseja o bem? Se você deseja o bem de uma pessoa, você vai deixá-la fazendo erro? Você vai vê-la fazendo erro e vai ficar quieto sem falar nada? Jesus fazia isso? Obviamente não. Sempre que Jesus se aproximava das pessoas, ele mostrava a necessidade de mudança, de arrependimento. Ele não só curava, mas ele ensinava a necessidade de uma transformação de vida, né? Muitos se afastaram de Jesus, inclusive, pelas coisas fortes que ele falou. Então veja, ele se aproximava querendo o bem, desejando o bem. O que é desejar o bem à luz da Bíblia? Desejar o bem à luz da Bíblia é desejar que a pessoa seja liberta do pecado, ela entenda aquilo que o Espírito Santo veio fazer, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Manifestava simpatia por elas, ministrava-lhes as necessidades físicas, mentais e espirituais. Não só físicas, não só mentais, não só espirituais, as necessidades como um todo. Então, ministrar de acordo com as necessidades das pessoas. E conquistava a confiança delas. Então ordenava: siga-me. Então veja, primeiro ele demonstrava a que ele veio, depois ele dizia: siga-me. Ele não só dizia para seguir, sem que as pessoas tivessem acesso, contato com nada que viesse a dar firmeza para essa fé que elas possuíam, não é? Então esse é o ponto que ela coloca aqui. É isso que nós temos, é isso que nós precisamos ter em mente, não é? Primeiro devemos nos misturar com desamparados, passar tempo conhecendo e entendendo as necessidades, com a intenção de fazer o bem. Veja o que Jesus fez com o paralítico, não é? Em segundo, precisamos mostrar compaixão. Isso é desafiador em alguns casos devido à desconfiança. E porque às vezes as pessoas usam a bondade como meio de ganhar a confiança só para depois tirar proveito. A pessoa ela tem que ver a nossa sinceridade, ela tem que ver que nós estamos ali ao lado dela, não apenas para cumprir um requisito, mas realmente para ajudá-la, né? Não apenas para tirar foto, não apenas para mostrar que nós estamos fazendo algo, né? Mas ela tem que sentir que realmente nos preocupamos com ela, inclusive quando não estamos junto à multidão, por exemplo, né? Terceiro passo: ministrar as necessidades, de acordo com as necessidades. Isso envolve mais do que palavras, é preciso agir para suprir as necessidades dos amigos ou estranhos. Assumindo o controle da situação, fazer pelas pessoas o que elas não podem fazer por elas mesmas. Quarto passo: ganhar a confiança. Quando ministramos as pessoas, quando as ajudamos, elas aprenderão a confiar em nós e no que lhes dizemos. E assim, quando falarmos com elas sobre Jesus, estarão mais abertas a ouvir. O último passo é levar as pessoas a Jesus, um ato que requer fé dos que ajudam e dos que são ajudados. Em todos esses momentos que nós formos fazer alguma coisa, nada impede, aliás, vai ser necessário que falemos de Jesus, né? Que é o mais importante. Falar sobre o interesse dele pelas pessoas, falar das propostas que ele tem para a mudança de vida das pessoas, para as propostas de saúde física, mental e espiritual, né? Não tem como deixar por último falar sobre Jesus, né? Na maioria das vezes nós vamos falar sobre Jesus com as nossas palavras e ações a todo momento, né? Então, esse é um ponto, não é? As pessoas, muitas vezes, quando Jesus falava para que elas o seguissem, elas já estavam, muitas delas, de algum modo, seguindo a Jesus, né? De algum modo, elas já estavam ali interessadas pelo que Jesus fazia, pelo que ele falava, porque ele era proativo, ele estava sempre falando e ensinando, né? E agindo também. João 5, de 1 a 9. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Vamos lá para o texto, né? Em Jerusalém há próximo às portas um tanque chamado de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Jazia grande multidão de enfermos. E cria-se que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, né? E que o primeiro que fosse ali sarava.
Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse havia muito tempo, disse: Quer ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Então veja, Jesus também falava, né, com as pessoas, ele disputava a respeito das Escrituras, né, de modo organizado, óbvio, mas ele disputava a respeito das Escrituras. Muitas vezes ele mostrava os motivos das permissões que ele fazia, como essa é uma delas, né? Marcos 1, 23 a 28, nós temos aqui. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Veja que essa estratégia também foi usada com Paulo, bajular o servo de Deus para ver se ele deixa de falar o que é necessário, né? E a mesma coisa que Jesus fez aqui, Paulo fez com aquela que estava sendo ali usada por pessoas, né? Estavam usando ali a situação deplorável para ganhar dinheiro, e Paulo fez a mesma coisa. Quando foi elogiado ali, bajulado, ele tratou logo de evitar qualquer vínculo com aqueles seres, né? Todos se admiraram a ponto de perguntar: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. Então veja que Jesus fez várias coisas, e ainda assim muitas pessoas não o queriam ali. Então nós vemos que nem sempre, né, querer o bem das pessoas vai fazer com que elas queiram o nosso bem. Algumas vezes Jesus era bem recebido, outras não, mas o importante é que nós tenhamos a plena consciência de que estamos fazendo o melhor. Refugiados e imigrantes. O tema dos imigrantes e refugiados é muito debatido, especialmente porque há muitos hoje em dia, sejam desalojados por guerra, desastres naturais ou pela esperança de melhores condições econômicas. Milhões de pessoas em todo o mundo foram arrancadas de seus lares e precisam desesperadamente de ajuda. Mateus 2, 13 a 14 mostra que Jesus foi um refugiado. É mais fácil fazer amizade com pessoas de nossa cultura, contudo é desafiador encontrar algo em comum com imigrantes e refugiados. Leia Deuteronômio 10, 19, Salmo 146, Romanos 12, Levítico 23. Qual o tema destacado nesses versos do qual devemos nos lembrar? Como ajudar os imigrantes e refugiados? É difícil, porque em alguns países pode não ser politicamente correto se socializar com essas pessoas nem as ajudar. No entanto, devemos fazer de tudo para ajudar essas pessoas que passaram por momentos difíceis, precisam de auxílio. Ore e busque informações sobre imigrantes e refugiados. Existem organizações que cuidam deles. Obviamente, quando formos fazer isso, que possamos encontrar organizações viáveis, né, verdadeiras. Então vamos lá, Deuteronômio 10, 19. Olha só, 17. Pois o Senhor é vosso Deus e Deus dos deuses, Senhor dos senhores, grande e poderoso, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, não aceita suborno, né? Nada disso. Faz justiça ao órfão e à viúva, ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, veja aqui o contexto de Deuteronômio, você pode continuar na sua casa, Salmo, Romanos, Levítico, você vai ver, por exemplo, nós fomos em Romanos 12, 13, né? Comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Então veja, é o mesmo propósito dos apóstolos ali, né? Auxiliar a cada um segundo as suas necessidades, né? Buscar distribuir de forma voluntária da melhor forma possível para ajudar ao máximo de pessoas. Então Deus diz para eles: olha, lembre do que vocês passaram, não é? Lembre-se das dificuldades que vocês tiveram. Então busquem ajudar as pessoas também. Ajudar os feridos. Quem já não sentiu que este mundo é doloroso, não importa se vive na riqueza e materialismo, na pobreza. Para entender que apenas a riqueza material não chega nem perto de garantir felicidade ou paz, basta ler sobre a impressionante quantidade de dinheiro gasto com antidepressivos no mundo ocidental a cada ano. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. O que Jesus fez e que nós também, em nossa própria esfera, devemos fazer pelos necessitados? Deus nos chama para atender as necessidades de todos, apesar de não sabermos se algum dia aceitarão Jesus. Embora alcançar pessoas para Jesus seja o fundamento da missão, precisamos ajudar os necessitados puramente porque precisam de ajuda. Nós ajudamos porque aceitamos Jesus como nosso Senhor. E é isso que Ele nos chama a fazer. Isso não quer dizer que quando eu for ajudar, eu não vou apresentar Jesus para a pessoa, que nós entendemos que apresentar Jesus para as pessoas seja a melhor ajuda. O que a lição está colocando é que nós devemos evitar vincular o nosso auxílio material à aceitação daquela pessoa de ir na igreja, por exemplo. Tem que batizar, tem que ir na igreja, etc. Mas ajudar porque elas precisam de ajuda. Então, você vê uma pessoa caída no chão, por exemplo, precisando ir ao médico, você não vai perguntar para ela: você é adventista do sétimo dia? Você conhece as 28 crenças da igreja? Você conhece a doutrina do santuário? Você já leu a Bíblia? Você aceita Jesus como seu Salvador? Não aceita? Então fica aí. Não, o que a lição está dizendo: olha, está precisando de ajuda, eu vou, ajudo a pessoa, depois ofereço para ela o Evangelho e, se ela quiser, a salvação entrando na vida dessa pessoa. Se ela não quiser, aí é ela com Deus. O importante é que nós estamos ali dando condições para que essa pessoa tenha o melhor possível na sua vida espiritual e o que estiver ao nosso alcance na sua vida física e mental. Deus nos chama para atender as necessidades de todos, apesar de não sabermos se um dia aceitarão a Jesus. O exemplo de Jesus de tentar satisfazer a necessidade de todos é um princípio bíblico a seguir. É assim, em alguns momentos Jesus se recusou a fazer determinadas coisas, até para testar a fé das pessoas. Existem pontos que nós não vamos tocar no assunto aqui, mas existem circunstâncias em que nós devemos também ser prudentes. O tipo de ajuda que nós vamos dar, se a pessoa realmente precisa de ajuda, como essa pessoa está agindo, ela está recebendo ajuda e usando mal essa ajuda e depois indo lá pedir novamente e usando mal e assim sucessivamente. Nós temos que ser prudentes também nesse sentido, mas tanto quanto possível ajudar as pessoas tendo percebido que elas realmente precisam de ajuda e que a nossa ajuda está sendo bem utilizada. O princípio importante de ser o ajudante de Jesus para com nossos amigos começa com o objetivo de mostrar amor altruísta a eles, entendendo suas necessidades antes de tentar oferecer ajuda. Então ofereça a ajuda de que eles precisam, mesmo que não estejam prontos a seguir Jesus. Como sabemos, as necessidades nunca acabam. Se você estiver disposto a ajudar os outros, terá muitas oportunidades. Em alguns casos, Jesus tomou a iniciativa e foi aos necessitados. Em outros, como aconteceu com os homens que desceram paralítico, amigos tomaram a iniciativa. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Como aplicamos esse princípio em nosso ministério às pessoas? Isso é um verso de João 15:13, João 15:13, nós vamos até ver um pouco do contexto aqui. Veja só: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, desde que de acordo com a vontade de Deus, obviamente, e vos será feito. Então, verso 13: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então veja, Jesus também dá as advertências, e é importante que no contexto da ajuda às pessoas, estejamos dispostos a fazer o possível por elas, mas também adverti-las, obviamente, de modo ordeiro, de modo civilizado, das consequências delas rejeitarem também. Então, quando nós mostramos para uma pessoa que não basta que ela receba uma cesta básica, é preciso que ela mude o seu modo de vida para que ela não fique ali eternamente dependendo de uma cesta básica de alguém, para que ela mude seu estilo de vida e possa ter a chance de conseguir o seu próprio alimento. Assim também ela consiga se fortalecer física, mental e espiritualmente, para que a paz possa reinar no lar, na família e assim na sociedade, assim sucessivamente, Oremos e peçamos a ajuda de Deus. Ele conhece a pessoa de quem você deseja ser amigo. O desafio:
Aprenda sobre estrangeiros ou não cristãos que vivem em seu país. joshuaprojects.net é um bom site para pesquisar grupos de pessoas não alcançadas em sua cultura, né? Então vamos lá. Então, só para você ter uma noção aqui, ó. Ok? Então, aqui tem alguns exemplos das pessoas, né? Olha só. As opções que você tem aqui, né? E assim, você não precisa também entrar aqui nesse site especificamente, mas você pode buscar aí ver as necessidades, como está a relação dos refugiados no nosso país, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, né? Você pode começar fazendo um projeto aí de auxílio no seu bairro e expandir, e possivelmente você vai ajudar aí algum refugiado que esteja próximo, né? Talvez ajudando ali no seu bairro, isso vai repercutir em algum outro lugar que tenha algum refugiado. Então, o seu campo de alcance, o meu campo de alcance, é aquilo que nós podemos fazer. E também, auxiliando as missões evangelísticas, nós estamos ajudando essas pessoas, esses refugiados em outros locais, a terem algum auxílio físico, mental e espiritual também, não é? Então, quanto mais nós pudermos agir, menos gastos nós teremos, né? Então, existem alguns indicativos aí que certas doações, 1/3 da doação é que chega efetivamente à pessoa, devido ao custo, até se chegar ali o valor, os gastos intermediários. Então, muitas vezes o custo acaba sendo muito alto. Quando você consegue fazer um auxílio direto, mesmo a pessoas de outros países, né? Então, isso acaba sendo muito mais efetivo. Isso são estratégias que nós podemos aprender no dia a dia. E o desafie-se. Identifique alguém dentro da sua esfera de influência. Comece a orar regularmente pela pessoa, depois de responder as perguntas. Ela é minha amiga? De acordo com o modelo de amizade de Jesus? E para isso você e eu precisamos saber qual é o modelo de amizade de Jesus. Esse modelo que as pessoas pregam no YouTube, esses modelos que as pessoas pregam do politicamente correto, né? Qual é o modelo de amizade de Jesus? Eu acho que você se você não teve oportunidade, aí você tem vários vídeos onde nós estudamos a Bíblia, em que nós podemos ter uma noção aí de qual é o modelo de amizade de Jesus, não é? Eu conheço as suas necessidades, esse é um ponto muito importante também, né? Ou seja, você sabe o que a pessoa realmente precisa e o que você está e eu estou, o que estamos dispostos a fazer para auxiliar essas pessoas nas suas necessidades, né? Hoje, muitas vezes, os conselhos que nós temos para ajudar as pessoas em suas necessidades acabam mais piorando a situação, muitas vezes tornando a pessoa cada vez mais dependente e cada vez mais vitimista, e isso não é bom também, mas também deixar de lado não é opção. Então, nós precisamos ajudar, tanto quanto possível, seguindo os métodos de Jesus. Como posso levá-la a Jesus para ser curada? E nós, mais uma vez eu ressalto, nós temos uma mensagem poderosa de saúde. Isso é uma forma que nós temos muito boa de ajudar as pessoas a serem curadas de modo simples, né? De modo, talvez não seja fácil, mas muitas vezes é simples, né? Substâncias simples, coisas simples, que requerem ali paciência e tempo de uso e tempo de mudança de costumes, etc, né? Leia de Arthur Ellen White. Os anos na Austrália, né, provavelmente, 1891, 1900. Jesus procurou construir pontes com pessoas de outras culturas a fim de salvá-las do cativeiro associado a essas culturas. De igual forma, somos chamados a fazer amigos e ministrar a pessoas de outras culturas. A morte de Cristo foi por todos, não importando a etnia, nacionalidade, riqueza, origem. Homens e mulheres não estão cumprindo os desígnios de Deus quando expressam afeição apenas pelos próprios membros do seu círculo familiar, ao passo que exclui de seu amor aqueles a quem poderiam confortar e abençoar ao aliviar as suas necessidades. Quando o Senhor nos manda fazer bem aos outros fora de nosso lar, Ele não pretende com isso que nossas afeições pelo lar sejam diminuídas e que amemos menos nossos familiares ou nosso país, porque Ele deseja que ampliemos nossa solidariedade. Não devemos, porém, confinar nossa afeição e compaixão dentro de 4 paredes, enclausurando assim as bênçãos que Deus nos tem dado, de maneira que outros não sejam beneficiados conosco em desfrutá-lo. Então veja, a questão
quanto nós estamos dispostos a nos esforçar, quanto nós estamos dispostos a ir além. Né? Esse geralmente é o ponto mais difícil. Né? Quando nós entendemos isso, eu acredito que a nossa disposição aumenta. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos fortalecer, nos abençoar na compreensão de mais uma lição e também na ação. Né? Quando agimos é que nós percebemos as diferenças. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, livre-nos de todos os males, purifique e nos fortaleça em todas as coisas, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.